gente, aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e eu vim trazer para vocês a segunda parte dessa bonequinha. Eu já fiz o primeiro vídeo ensinando como fazer o corpinho dela. O corpinho dela é independente do vestido. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o vestido e o cabelo. O vestido eu vou ensinar a fazer um dupla cor, que ele é preto e rosa, em vez de fazer todo rosa. Mas tem as instruções de como fazer o rosa na receita que eu forneci para vocês. Eu vou fazer aqui com vocês, então, o vestido preto e rosa. Ele é trabalhado em carreiras de vai e vem, e nós faremos trocas de cor no meio do vestido. Para começar, eu vou começar com o rosa, eu vou fazer rosa e preto, vou começar com o rosa. Mas você pode fazer com a cor que você quiser. Eu vou começar fazendo laçado inicial e um cordão com 30 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão com 30 correntinhas, nós faremos mais uma correntinha. E no ponto número 30, na corrente número 30, nós faremos um ponto baixo. Após esse ponto baixo, nós faremos mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No total, ficamos com 4 pontos baixos no começo. Nós faremos, então, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Após esse aumento, nós faremos 5 pontos baixos, um para cada ponto de base, 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, nós faremos novamente um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E após esse aumento, nós ainda faremos mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Mas aqui, ó, no último ponto, quando nós formos fecharmos ele, nós fecharemos ele usando a linha preta. Pegaremos aqui o fio da linha preta e pegamos uma laçada com o preto e fechamos o ponto baixo com o preto. Aqui atrás eu recomendo fazer um nó, um ou 2 nós. Eu geralmente faço 2. Faça o primeiro leve, sem apertar muito, e o segundo você faz mais apertado, Feito o nó, pega o fio rosa e deixa ele desse lado. Você não pode esconder ele junto com o fio. Ok? Agora nós começaremos a trabalhar o preto e esse fio aqui nós esconderemos. Mas o rosa não, o rosa você deixa pra cá. No próximo ponto, que esse é o primeiro ponto feito com o preto, nós faremos um ponto baixo. Então, um aumento no ponto à frente, 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nós fazemos de novo um aumento no ponto à frente, mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E restou aqui apenas 2 pontinhos. No ponto à frente, nós faremos um aumento. E no último ponto, nós faremos um ponto baixo. E assim fica terminada a segunda volta do vestido duas cores. A primeira volta eu conto como as correntinhas, as 30 correntinhas. E essa que nós fizemos agora com as duas cores é a segunda volta. Nós iremos para a terceira volta fazendo uma correntinha, virando o trabalho, porque nesse vestido nós faremos carreiras de vai e vem. Se você estiver fazendo o vestido com uma cor só, você pode fechar ele. O vestido você pode fazer em carreiras circulares, como eu fiz nessa bonequinha aqui. As carreiras são circulares. Ou você pode fazer também vai e vem e depois fechar o vestido, vai dar da mesma forma.
Mas se você for fazer duas cores, você tem que fazer de vai e vem. Ou prestar muita atenção nas voltas, se você for fazer fechado. Eu recomendo fazer carreiras de vai e vem para esse vestido de duas cores. Feito aqui então a correntinha para subir, nós faremos no mesmo ponto um ponto baixo. Esse aqui é o último ponto da carreira da segunda volta ou da segunda carreira. Nós viraremos e dentro do mesmo ponto, depois de fazer essa correntinha, nós faremos um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, nós faremos novamente mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Totalizando 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, nós faremos um aumento no ponto à frente. Então, 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito os 6 pontos baixos, nós faremos um aumento no ponto à frente. E então, mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Mas na hora de fazer o último ponto, o que nós faremos? Faremos igual nós fizemos na carreira anterior. Nós puxaremos o ponto para fazer o ponto baixo, ó. Colocamos a agulha e puxamos o ponto para fazer o ponto baixo. Mas nós fecharemos, vou fazer o seguinte, ó, vou jogar esse fio preto para dentro e vamos fechar o ponto baixo com o fio rosa que está aqui. Ó, fechamos aqui com esse fio rosa. Esse fio preto, você puxa ele para cá, para ele não pegar no rosa, para não ficar aqui na frente. E agora nós começaremos a fazer a parte rosa. A parte rosa, nós começamos com um ponto baixo, nesse ponto à frente, que é este aqui. Podem até olhar pela frente para garantir, ó, que vocês estão pegando o ponto certinho, que é esse ponto aqui. Um ponto baixo. Então, um aumento no ponto à frente. 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, nós faremos novamente um aumento. Novamente, 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E nos últimos 2 pontos baixos que nós temos aqui, nós faremos um aumento no primeiro ponto. E um ponto baixo no último ponto. Com isso, nós terminamos a terceira volta, ou a terceira carreira. Nós começamos a quarta volta fazendo uma correntinha, viramos o trabalho e fazemos um ponto baixo no mesmo ponto. Faremos 2 pontos baixos depois, um em cada ponto de base. No total ficaremos com 3, contando com o primeiro. Logo após os 3 primeiros pontos, nós faremos um aumento no ponto à frente. E então, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito os 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, nós faremos um aumento novamente no ponto à frente. E mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no último dos pontos, rosa, nós faremos um aumento. Nesse ponto fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mas como sempre, quando nós formos fazer o segundo ponto baixo, nós fecharemos ele com o preto. Puxamos o rosa para a frente, dessa forma. Pegamos o preto e fechamos o último ponto com o preto. E agora nós começaremos a parte preta. Nessa parte preta, nós faremos 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Começando
no primeiro ponto preto, preto sobre preto, 7 pontos baixos. Feito os 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, nós faremos um aumento no ponto à frente e mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fazemos um aumento e nos 4 pontos restantes nós faremos um ponto baixo para cada um deles, ou seja, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E nisso terminamos a nossa quarta volta. Lembrando que a primeira volta é a volta das correntinhas. Agora nós faremos na quinta volta, como todas as outras, uma correntinha, viramos o trabalho e fazemos um ponto baixo no mesmo ponto de base que nós terminamos a carreira anterior. Depois deste primeiro ponto, nós faremos mais um ponto baixo, apenas 2 pontos baixos, e faremos um aumento no ponto à frente. Após o aumento, nós faremos 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. 8 pontos baixos. Depois dos 8 pontos baixos, nós faremos um aumento no ponto à frente e mais 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Mais um aumento e então um ponto baixo, fechando esse ponto baixo com a linha rosa. Então, pegamos o ponto preto, a linha preta, passamos para frente, pegamos o rosa e fechamos o ponto baixo. E assim está terminada a parte preta da quinta volta. Agora nós faremos 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E então, um aumento, mais 8 pontos baixos, um para cada ponto de base. Um aumento no ponto à frente. E finalizamos com 6 pontos baixos, um para cada ponto de base. E assim está terminada a quinta volta do nosso vestido de 2 cores. Nós começaremos a sexta volta fazendo uma correntinha, como sempre, viramos o trabalho e no primeiro ponto nós fazemos um ponto baixo. E agora eu não vou fazer essa carreira com vocês, porque ela é apenas pontos baixos sobre pontos baixos. Nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base, um ponto baixo rosa para cada ponto de baixo rosa. Chegando no último ponto, nós trocamos de cor para o preto. Eu vou fazer pelo menos até aqui, ó, até o último ponto rosa. Vou fazer meus pontos aqui, serão 25 pontos no total, contando com esse aqui, 25 pontos no total. Vou fazer até aqui e eu volto para lembrar para vocês como trocar a cor, ok? Então, gente, fiz aqui os meus pontos rosa, um ponto baixo para cada ponto de base no rosa, e aqui eu vou fazer o meu último ponto. Só voltei para lembrar para vocês como fazer a troca de cor. Você coloca a agulha aqui, puxa a laçada, passa o fio rosa para frente e fecha o ponto com o preto. A partir daqui nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base com o preto. Eu vou fazer aqui os meus e eu já volto. Terminada então a sexta volta, fazendo preto sobre preto e rosa sobre rosa, nós fazemos uma correntinha e viramos o trabalho. A sétima volta nós começaremos com um ponto baixo no mesmo ponto de base, que é o último ponto da carreira anterior. Esse é o nosso primeiro ponto baixo. Nós faremos mais 6 pontos baixos, ou seja, no total, contando com esse primeiro ponto, nós faremos 7 pontos baixos, um para cada ponto de base. Feito os 7 pontos baixos, nós agora faremos 3 correntinhas. Nós faremos a parte da manga, ou seja, 3 correntinhas. E pularemos de base 11 pontos baixos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 12º ponto, este aqui o que eu marquei, nós faremos um ponto baixo. E aqui está o espaço da manga. Feito este ponto baixo, nós faremos ainda mais 6 pontos baixos, ou seja, serão 7 pontos baixos no total. Lembrando sempre que no último ponto, nós pegamos a linha preta, passamos para frente e fechamos o ponto com a linha rosa. Agora, com a linha rosa, nós faremos 7 pontos baixos, um para cada ponto de base. Novamente, 3 correntinhas. Pularemos de novo 11 pontos de base e no 12º nós faremos um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neste ponto, o 12º ponto, nós faremos um ponto baixo. E terminaremos a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Serão 7 pontos baixos no total, contando com este aqui. Assim está terminada a nossa carreira de número 7. Na carreira de número 8, nós começaremos com uma correntinha, viramos o nosso trabalho e fazemos um ponto baixo no último ponto de base da carreira anterior. Após esse ponto, nós ainda faremos mais 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e totalizamos 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Faremos um aumento no ponto à frente. Feito aqui o aumento, nós faremos ainda mais 3 pontos baixos antes das correntes. E então, 3 pontos baixos nas correntes, pegando apenas uma das argolas das correntes. Novamente, 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Pegando aqui, ó, o primeiro ponto depois das correntes, mais 2, no total dando 3 pontos baixos. Então, um aumento no ponto à frente e 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No último ponto, nós trocamos a linha, passando rosa para frente e fechando o ponto baixo com o preto. E faremos aqui 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Novamente, um aumento, mais 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Agora, 3 pontos baixos, um em cada uma das correntinhas, pegando apenas uma das laçadas da corrente. Mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base após as correntes, ou seja, nos pontos baixos. Novamente, um aumento. E mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base até finalizar a carreira. Finalizada a 8ª carreira, nós faremos uma correntinha, viramos o trabalho e mais um ponto baixo sobre o ponto baixo da volta anterior e mais 18 pontos baixos, um para cada ponto de base, pegando esses pontos aqui, ó, sobre os das correntinhas. Nós faremos 18 pontos. No total ficarão 19 pontos, com esse primeiro aqui. Nós faremos agora com esse 19 pontos até chegar ao final, aqui onde está o final do preto. Eu volto com vocês para trocar de cor. Estou voltando aqui para trocar de cor com vocês, ó. No último ponto, nós começamos o ponto baixo, passamos a linha preta para a frente e finalizamos o ponto baixo com a linha rosa. A partir daqui, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base até terminar a volta, ou a carreira de número 9. Eu vou fazer aqui, lembrando de fazer nesses pontos baixos aqui também. E irei até o final e eu volto com vocês na próxima carreira. Terminada então a 9ª volta, nós começaremos a 10ª volta fazendo
uma correntinha, virando o trabalho e fazendo um ponto baixo no mesmo ponto de base. Após esse ponto baixo, nós faremos mais 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. No total, ficarão 9 pontos baixos, contando com o primeiro. Feito os 9 pontos baixos, nós faremos um aumento. Após o aumento, nós faremos ainda mais 9 pontos baixos, um para cada ponto de base, até o final da volta da parte rosa. Lembrando sempre de trocar a cor. E agora, na parte preta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Eu vou fazer aqui os meus e eu já volto. Terminada a volta de número 10, nós começamos a volta de número 11 fazendo uma correntinha, virando o nosso trabalho e fazendo um ponto baixo no primeiro ponto de base. Após esse ponto, nós ainda faremos mais 8 pontos baixos, um para cada ponto de base, totalizando 9 com o primeiro. Feito os 9 pontos baixos, nós faremos um aumento e então mais 9 pontos baixos, um para cada ponto de base. Lembrando de trocar o fio no último ponto, trocar para a cor rosa. E agora faremos um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta de número 11. Eu vou fazer aqui os meus e eu volto quando terminar. Terminei aqui a volta de número 11 e vou começar aqui a volta de número 12, fazendo uma correntinha, virando o trabalho e fazendo um ponto baixo no último ponto que nós fizemos da última volta. Depois deste ponto, nós faremos mais 19 pontos baixos, um para cada ponto de base. Com esse primeiro serão 20 pontos. Chegando aqui no último ponto do rosa, nós trocaremos a cor para o preto e faremos um ponto baixo para cada ponto de base até o final em preto. Ou seja, faremos rosa sobre rosa e preto sobre preto, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer os meus fora de câmera e eu volto com vocês depois. Terminei aqui a 12ª volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base no rosa e no preto. Nós faremos uma correntinha, viramos o nosso trabalho, fazemos mais um ponto baixo no mesmo ponto de base e após este ponto nós ainda faremos mais 13 pontos baixos, ou seja, serão 14 pontos baixos contando com esse primeiro. 14 pontos baixos, contando com o primeiro, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 14 pontos baixos, um para cada ponto de base. Faremos um aumento no ponto à frente. E então 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. Trocamos então de cor. E agora faremos um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Eu vou fazer aqui os meus e eu já volto com vocês. Começamos a 14ª volta fazendo uma correntinha, viramos o nosso trabalho e fazemos um ponto baixo no último ponto da volta anterior. Após esse ponto baixo, nós ainda faremos mais 13 pontos baixos, um para cada ponto de base. Ou seja, com o primeiro ponto que nós fizemos, dará um total de 14 pontos baixos, um em cada ponto de base. 14 pontos baixos. Fiz aqui os meus 14 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço um aumento. E então, um ponto baixo para cada ponto de base, até totalizar 5 pontos baixos. Lembrando sempre que no último ponto, nós terminaremos o ponto baixo com a linha preta. E agora faremos um ponto baixo para cada ponto de base até o final na cor preta. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos 1,
ponto baixo para cada ponto de base até o final e eu volto com vocês para ensinar a 15ª volta. Terminei aqui a 14ª volta, nós faremos a 15ª volta fazendo uma correntinha, virando o trabalho e faremos um ponto baixo para cada ponto de base na parte preta, fazendo preto sobre preto. Depois trocamos a cor no primeiro ponto rosa e faremos um ponto baixo para cada ponto de base no rosa. Na verdade, nós trocamos a cor aqui no último ponto preto. Trocamos para o rosa e faremos um ponto baixo para cada ponto de base no rosa também. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira inteira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base na cor correspondente e eu volto com vocês na 16ª volta. Terminei aqui a 15ª volta, nós faremos a 16ª volta fazendo uma correntinha, virando o nosso trabalho e fazendo um ponto baixo no último ponto de base da carreira anterior. Após esse primeiro ponto baixo, nós ainda faremos mais 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, totalizando 4 com esse primeiro ponto. E após esses 4 pontos, nós faremos um aumento. E então, um ponto baixo para cada ponto de base na cor rosa. Iremos até o final aqui no rosa, trocaremos para o preto e faremos um ponto baixo para cada ponto de base no preto. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, serão 16 pontos baixos rosa até o final, trocamos a cor, pegamos no preto e faremos um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Eu vou fazer aqui a minha volta de número 16 e eu volto com vocês. Terminada a 16ª volta, nós começamos a 17ª fazendo uma correntinha, viramos o nosso trabalho, fazemos um ponto baixo no primeiro ponto de base e então faremos mais 5 pontos baixos, um para cada ponto de base, ou seja, contando com o primeiro ponto, serão 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 6 pontos baixos, um para cada ponto de base, faço um aumento. Então, continuaremos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base na parte preta. No último ponto da parte preta, trocamos para o rosa e faremos um ponto baixo para cada ponto de base na parte rosa. Eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base na cor correspondente e eu volto com vocês para a 18ª volta. Terminei aqui a 17ª volta, nós faremos a 18ª com uma correntinha, viramos o trabalho e faremos na 18ª volta um ponto baixo para cada ponto de base na cor correspondente. Ou seja, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base no rosa. Chegando no último ponto rosa, nós trocamos para o preto e faremos um ponto baixo para cada ponto de base no preto. Eu vou fazer aqui a 18ª volta e eu volto com vocês na 19ª. Terminada então a 18ª volta, nós começamos a 19ª fazendo uma correntinha, viramos o nosso trabalho e fazemos um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora nós faremos ainda mais 2 pontos baixos, contando com esse primeiro ponto, serão 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Então, um aumento no ponto à frente. E após esse aumento, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base na cor preta. E depois, quando chegamos no último ponto preto, nós trocamos para o rosa e faremos um ponto baixo para cada ponto de base na cor rosa. Eu vou fazer aqui então a 19ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base na sua cor correspondente e eu volto para a 20ª volta. Terminada a 19ª volta, nós começamos a 20ª fazendo uma correntinha, viramos o nosso trabalho e faremos um ponto baixo no mesmo ponto de base. Após esse ponto baixo, nós ainda faremos mais 17 pontos baixos, um para cada ponto de base, ou seja, com o primeiro ponto serão 18 pontos baixos, um para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui os meus 18 pontos e eu já volto. Terminei aqui os meus 18 pontos baixos, um para cada ponto de base, faço um aumento no ponto à frente e após esse aumento fazemos ainda mais 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Lembrando sempre de trocar nesse último ponto para o preto.
E agora faremos um ponto baixo para cada ponto de base no preto até o final da carreira. Eu vou fazer aqui os meus pontos baixos, um para cada ponto de base no preto até o final e eu volto com vocês para a 21ª volta. Terminada então a 20ª volta, nós faremos a 21ª e a 22ª, ou seja, 2 voltas, nós faremos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sempre começando com uma correntinha, virando o trabalho, e nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base no preto, chegaremos até o último ponto, onde trocaremos de cor para o rosa e faremos um ponto baixo para cada ponto de base no rosa. Aí uma correntinha, viramos o trabalho e repetiremos um ponto baixo para cada ponto de base, trocamos de cor e um ponto baixo para cada ponto de base no preto. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras fechadas em pontos baixos nas cores correspondentes e eu volto com vocês para a 23ª volta. Fiz aqui a 21ª e a 22ª volta e vou começar aqui a 23ª volta fazendo uma correntinha, viramos o nosso trabalho e fazemos mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Após esse primeiro ponto baixo, nós ainda faremos mais 11 pontos baixos, ou seja, serão 12 pontos baixos, contando com esse primeiro ponto aqui. Nós faremos 12 pontos baixos no total, um para cada ponto de base. Fiz aqui um total de 12 pontos baixos, um para cada ponto de base, e nós faremos no próximo ponto um aumento. Depois deste aumento, nós ainda faremos mais 10 pontos baixos, um para cada ponto de base, que vai ir até o final da parte preta. Então, no último ponto, nós trocamos para a linha rosa e faremos um ponto baixo para cada ponto de base do rosa. Depois que eu terminar aqui a volta de número 23 fazendo um ponto baixo preto para cada ponto baixo preto, trocando a cor e fazendo um ponto baixo rosa para cada ponto baixo rosa, eu volto com vocês para ensinar a 24ª volta. Fiz aqui a 23ª volta e nós começamos a 24ª fazendo uma correntinha, viramos o nosso trabalho e fazemos um ponto baixo no último ponto de base da carreira anterior. Após esse primeiro ponto baixo, nós ainda faremos mais 12 pontos baixos, um para cada ponto de base, ou seja, com o primeiro ponto serão 13 pontos baixos, um para cada ponto de base. Feito os 13 pontos baixos, um para cada ponto de base, nós fazemos um aumento. E após esse aumento, nós ainda faremos mais 9 pontos baixos rosa até o final da parte rosa. No último ponto, nós trocamos de cor e faremos na parte preta um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Então, vou fazer aqui os 9 pontos baixos da parte rosa até o final, trocar para o preto e fazer um ponto baixo para cada ponto de base e eu volto para vocês para explicar as próximas 2 voltas. Feita a 24ª volta, nós faremos a 25ª e a 26ª volta da mesma forma. Nós faremos uma correntinha, viramos o nosso trabalho e nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base na parte preta, trocamos para o rosa e faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui a carreira de número 25 e 26, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base na cor correspondente. E eu volto com vocês na hora que eu terminar, para ensinar vocês como fechar o vestido e colocar na boneca. Terminei aqui o meu vestido, mas eu acabei não fazendo 26 voltas, eu fiz só apenas 25 voltas. Cortei o fio preto, deixei um tanto, e o rosa um pouco mais. O que nós faremos agora? Nós juntaremos essas 2 partes. Vou juntar dessa forma, passar a linha rosa pela agulha de tapeceiro e agora costuraremos uma parte na outra. Uma costura de vai e vem. Passa ela por aqui, pelo primeiro ponto. Passa o segundo pelo segundo. E nós faremos assim, nesse vai e vem, do começo ao fim. Eu vou fazer aqui essa costura. Assim que nós chegarmos aqui
Você pode arrematar esse fio aqui, escondendo ele por dentro do rosa. E o mesmo você faz com o preto. E depois é só colocar na boneca e ela vai ficar colocadinha certinho e é pra ficar assim. Vai ficar uma gracinha. Eu vou colocar no link, na descrição, alguns links de como fazer o bordado do rosto. Eu não vou ensinar vocês a fazer, eu vou colocar uns links na descrição de algumas artesãs ensinando a fazer alguns bordados de rosto. E assim que eu terminar de costurar o vestido, eu volto para ensinar como colocar o cabelo.